Olá, eu sou o Rafael Silva e hoje eu quero falar com você de um tópico muito importante. Quem esteve na minha palestra sobre os desafios da educação financeira, depois comentou comigo que a gente poderia ter entrado um pouco mais em alguns tópicos. Mas como o tempo foi curto, eu prometi que eu estaria aqui falando um pouco sobre esses assuntos. E um desses assuntos é como sair das dívidas. Por que a gente entra em dívida? Por que a gente fica endividado? Uma das principais coisas que a gente lembra é o cartão de crédito. E eu sempre gosto de brincar, eu falei na palestra, para quem esteve, acompanhou, percebeu, que eu trabalho com venda de cartão de crédito e nunca entreguei um cartão de crédito para alguém que já viesse com dívida, que já viesse com saldo devedor. Então, o que acontece para que o cartão de crédito fique com o saldo devedor? As pessoas caem nas suas armadilhas emocionais e acabam gastando mais do que deve ou gastando um dinheiro que ela nem tem. Exemplo, eu nunca tive problemas com o pagamento de fatura de cartão de crédito, mas diversas vezes eu me peguei utilizando um limite muito próximo da minha renda. Então, eu tive que passar por um processo de repaginação. Calma lá, o meu cartão de crédito é quase o salário que eu ganho, então eu preciso readequar o meu consumo. A partir daí, eu passei a utilizar o cartão de crédito como uma poderosa ferramenta de controle financeiro, porque eu concentro todas as minhas compras neles e no final do mês eu pago a minha fatura e sobra dinheiro para que eu possa investir nos meus projetos. Outro fator é cair em armadilhas como: compre de 12 vezes sem juros, compre parcelado, são 99 centavos por dia. A gente cai muito nessas armadilhas e isso faz com que a gente contrate dívidas e acabe entrando no endividamento quando vem uma situação que a gente não esperava. Então, são dois pontos muito importantes que a gente precisa observar. Como que é a nossa relação de consumo e também como que a gente está preparado para fatores que a gente não estava esperando. Por exemplo, eu falo do 3D das finanças pessoais, que é o desemprego, o divórcio e a doença. São situações que nem sempre a gente está esperando, mas que quando vem pode causar danos e prejuízos à nossa vida financeira. Se você entrar na internet, acessar qualquer conteúdo, qualquer material, você vai perceber que vários sites de educação financeira falam sobre passos de como sair das dívidas. Durante a minha jornada de estudo de educação financeira, preparei 8 passos e eu vou falar sobre cada um deles aqui para vocês. Então, o primeiro passo, quando a gente quer eliminar uma dívida, quer sair do endividamento, é fazer o mapeamento das dívidas. O que é isso? Você pode pegar um papel, se você quiser pausar o vídeo, e aí você vai escrever todas as suas dívidas nesse papel. O mercadinho da esquina, o vizinho da rua de baixo, aquele meu parente que me emprestou um dinheiro, o cartão de crédito no banco, o cheque especial, a parcela do meu carro. Então você vai listar, você vai anotar todas essas suas dívidas. Depois que você fizer isso, você vai colocar também quantas parcelas que há em atraso, quais são os juros cobrados nessas operações, nessas dívidas, para você ter um mapa, um plano de suas dívidas. Após fazer isso, somente aí que a gente vai poder começar o fluxo de eliminação de dívida. É muito importante que nessa etapa a gente chame nossos familiares, envolva toda a família nesse processo de eliminação das dívidas para que todos estejam engajados. O próximo passo é começar eliminando as dívidas mais caras. Quais são as dívidas mais caras? São aquelas que possuem os juros maiores. Hoje um grande exemplo é o cartão de crédito e o cheque especial. Em alguns materiais de educação financeira, as pessoas vão indicar que a gente comece pelas dívidas menores, porque começando pelas menores vai dar uma sensação de que a gente está atingindo, conquistando o nosso objetivo. Mas não adianta nada eu eliminar uma dívida de R$100, que é a menor, se eu tenho uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito, que me cobra 10% todo mês, que está gerando mais R$100 de dívidas no meu orçamento. Então eu percebo que começando pelas dívidas que têm juros maiores, eu vou conseguir eliminar esse bolo de neve que a minha vida financeira se tornou ao longo do tempo. Próximo passo, depois de mapear, estabelecer um fluxo de eliminação, a gente vai para a renegociação de dívidas. Então você vai procurar todos os seus credores e buscar as melhores condições, em termos de prazos e em termos também de juros. Exemplo,
Hoje no mercado você encontra várias linhas de crédito, como um crédito consignado ou um crédito pessoal, que possui taxas mais baratas que cartão de crédito e cheque especial, por exemplo. Então, se eu tenho uma dívida que todo mês eu estou ali trabalhando na rolagem dela, eu pago o mínimo da fatura, eu entro no rotativo, é o cheque especial que está lá na conta, eu pago 10, 12, 14, 16%. Se eu parcelo essa dívida num crédito pessoal ou num consignado, eu vou encontrar taxas que variam de 2 a 3 até 5%. Então é mais vantajoso e eu consigo programar o pagamento dessa dívida dentro do meu orçamento. Esse passo de renegociação de dívida, ele exige muita coragem, mas também exige muita responsabilidade, porque não adianta nada eu renegociar uma dívida sabendo que eu não vou ter condição de pagar. Muito bem, qual que é o próximo passo? Não faça mais dívidas. Então é um trabalho muito importante envolvendo o aspecto emocional. Na palestra Desafios da Educação Financeira, lembro muito bem quando eu falo que nós temos o lado emocional e o lado racional. Você está endividado, você sabe, você já mapeou suas dívidas, já estabeleceu o fluxo de eliminação e já buscou a renegociação. Mas lança um produto novo, o iPhone 10, e aí o seu emocional fala, eu quero aquele iPhone, eu quero comprar. E o seu racional fala, você está endividado, você não pode, você não tem dinheiro. E o seu emocional lembra que você tem cartão de crédito. E aí você, mais uma vez, caindo na armadilha emocional, vai e faz a compra. E outra vez, a dívida, ao invés dela se abater, ela vai aumentar. Em situações de dívidas, a gente precisa estar atento aos gastos que são essenciais e deixar de lado os gastos supérfluos, os gastos não obrigatórios. Próximo passo, controle o seu orçamento. Eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo desse vídeo, na descrição, e vou disponibilizar para você que quiser uma planilha, uma ferramenta de controle financeiro. Então você vai listar todas as suas receitas, todas as suas despesas. Depois que você fizer isso, você vai pegar as suas despesas e vai colocar em categorias. Quais que são obrigatórias, as essenciais, quais que são as não obrigatórias, as supérfluas, para que você tenha um planejamento financeiro adequado. Muita atenção às que são obrigatórias, como moradia, água, energia, supermercado, educação dos filhos, plano de saúde e muito cuidado para as despesas que não são obrigatórias, as supérfluas. Essa você pode começar também num fluxo de eliminação para pesar menos no seu orçamento, que pode ser um plano de telefonia, Netflix, um transporte alternativo, você pode andar de bicicleta ao invés de andar de carro todos os dias, isso você vai ter um consumo de combustível menor e aí você vai ver que isso faz toda a diferença no seu orçamento e também naquele fluxo de eliminação de dívidas. O próximo passo é ganhe cada vez mais. Na nossa palestra a gente falou muito da questão de geração de renda. Você tem um talento, então você pode criar um produto ou serviço e vender esse talento para outras pessoas. Você pode criar bolo, você pode criar bombons, você pode criar doce, sanduíche artesanal. Eu não sei qual é o seu talento, mas você pode utilizar ele para gerar renda extra e aí poder levantar dinheiro para que você possa continuar pagando as suas dívidas. Um outro ponto que a gente toca muito também é se você tem algum bem na sua casa que você não utiliza, como sapatos que ainda podem ser usados, roupas, aquela bicicleta velha, você pode vender esses pertences. E aí você levanta dinheiro, pega o dinheiro, corre e paga a sua dívida. Chega a um ponto também que a gente precisa analisar. Se eu tenho um carro e ele não é essencial na minha vida, e eu estou numa situação de alto endividamento, eu posso vender esse carro e recomeçar a minha vida. O importante é sair dessa bola de neve que a sua vida financeira pode ter chegado. Outro ponto muito importante é a utilização de rendas como o 13º. Utilize o 13º para pagar suas dívidas e também pagar contas que você provavelmente não programou, mas que elas existem todo ano. Quais são elas? A escola do filho, os materiais, o uniforme, os impostos, IPVA, IPTU. Então você pode utilizar o seu 13º para programação, para pagar essas dívidas que estão chegando e que podem pesar no seu orçamento. E o sétimo passo, reserve parte da sua renda. É muito importante nesse processo de eliminação de dívida você pensar também numa poupança programada. Muitos educadores financeiros falam que você deve ter de 3 a 12 meses
do seu consumo numa reserva de emergência, num colchão financeiro. Então a minha indicação é que se você está numa situação de dívida, você pode reservar de 3 a 6 meses do seu consumo. Então, supondo uma pessoa que gasta R$ 1.500 por mês, ela deve ter cerca de R$ 9.000 no seu colchão financeiro, na sua reserva de emergência. Isso vai ajudar ela a passar mais tranquilo por situações em que envolve os 3 Ds que a gente comentou, que são desemprego, divórcio e doença. São situações que acontecem, que muitas das vezes nós não estamos esperando e que impactam diretamente e rapidamente no nosso orçamento. E o último passo, cultive o hábito de poupar e investir sabiamente. Crie metas de poupança, guarde todo mês uma parte da sua renda, regularmente. A gente pode estar falando num próximo vídeo sobre as melhores opções de investimento que tem no mercado, analisando sobre todos os seus aspectos, questão de liquidez, questão de risco e questão de rentabilidade. Para você que não sabe, hoje você pode começar a investir no Tesouro Direto, nos títulos públicos federais, a partir de R$30. Basta você abrir conta numa corretora. Então é isso, se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, curte, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até a próxima!